Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para todos os queridos amigos e amigas do Evangelho da Noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos, exuberantes, exultantes de alegria por aqui estarmos e pela possibilidade de realização desse culto e por termos podido atender a ele, né? Chegar. É o culto do dia 23 de março de 2023, tá? A representação é 230323. E vamos iniciá-lo lendo uma página do livro Vinha de Luz, que é a lição 8, cujo nome é Marcas. Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor. Jesus, em Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas, todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele, com E maiúsculo. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. Deixa aqui a porta, senão o ar sai. Marcas. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalastes os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos, graças a Deus. Bonito, hein? Exortando-nos a colocarmos a nossa ação
alinhada com a do Cristo, de forma que as coisas mais sutis, mais comezinhas, as coisas mais comuns da vida, de nossa vida, no mundo material, possam ser feitas como uma ode ao Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao nosso querido Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, e graças também aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda, os protetores de família e individual, graças a toda essa espiritualidade maravilhosa que realiza o culto do Evangelho no lar, no Evangelho da noite, no lar das pessoas. Graças a toda essa equipe maravilhosa, nós vamos poder realizar mais uma vez nessa noite, em recebendo a visita dessa caravana espiritual, vamos então poder nos abrir, nos colocarmos de forma receptiva para toda essa equipe espiritual do alto, que vai nos trazer vibrações maravilhosas. Dá-nos então, Senhor, a permissão para dar por iniciado o Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Que possamos estar todos aqui reunidos hoje, festivamente, por que não dizer festivamente, de forma a que possamos realizar esse culto na paz do Cristo e trazer para todos nós, os nossos lares, a sanitização, a reharmonização e a reenergização dos nossos templos espirituais. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, que é o Evangelho que nós estamos estudando atualmente, e hoje nós vamos passar para o capítulo 13. Vamos ver os versículos de 1 a 13. Aí, o pastorino, deixa eu fechar aqui a porta de novo, é que o gato fica entrando e saindo, aí ele abre a porta. Mas como todo mundo sabe, o gato abre a porta, mas ele não fecha, né? No caso, a gata. O pastorino deu o nome, Marcos, capítulo 13, versículos 1 e 2, destruição do templo. E os versículos de 3 a 13, profecias. Tá? Não é comentários, mas no texto de explicação desse culto, aqui junto ao vídeo, tem lá na coleção Sabedoria do Evangelho qual é o volume e a página que tem esses estudos, tá? Nos meus comentários sobre o vídeo, sobre esse vídeo. E aí é o Cristo falando, Marcos narrando, e é descrito assim: destruição do templo. E saindo ele do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, olha que pedras, e que edificação, e que edificações. E Jesus disse-lhe: Vês essas grandes edificações? Não será deixado aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada.
Esse é o versículo 1 e 2. Aí, o pastorinho, que ele faz esse estudo mais ou menos em conjunto, entendeu? Aqui é a destruição do templo, aí ele prossegue com os versículos 3 a 13 com o nome de profecias. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe, em particular, Pedro e Tiago e João e André: dize-nos, quando ocorrerá isso? E qual o sinal quando tudo isso está para consumar-se? Jesus, porém, começou a dizer-lhes: vede que ninguém vos desvie do caminho certo. Muitos virão apoiados sob o meu nome, dizendo que sou eu, e desviarão muitos. Toda vez, porém, que ouvirdes guerras e boatos de guerras, não vos assusteis. Isso deve acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará povo contra povo e reino contra reino. Haverá terremotos em cada lugar, haverá fome. Isso é um princípio das dores de parto. Cuidai de vós mesmos. Entregar-vos-ão aos tribunais e nas sinagogas. Sereis açoitados e comparecereis diante de governadores e reis por minha causa, em testemunho para eles. E a todo o povo, primeiro, deve ser pregada a boa nova. E todas as vezes que vos levarem para entregar, não vos preocupeis do que direis, mas o que vos for ensinado naquela hora, dizei, pois não sereis vós quem falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará o irmão à morte, e um pai o filho, e se levantarão os filhos contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. O que perseverar até o fim, esse será salvo. Bem profecia, né? Tem cara de profecia, é uma profecia. E o pastorino diz que essa parte aqui, principalmente da que ele botou o nome de profecias, 3 a 13, é uma das partes mais difíceis de fazer a interpretação do Evangelho. Por quê? Porque é profecia. Então, se você for procurar para estudar, tem mais de 10 interpretações desse pedaço aí. Que o templo vai ser destruído, que está destacado, que são os versículos 1 e 2, isso como é que chama? É mais fácil no sentido de que ele está dizendo que o templo vai ser destruído. Então, né, por mais que você possa colocar significados, né, do que está sendo destruído, que é o templo, não a religião, não as pessoas, né? Aí, mas é mais fácil de fazer a interpretação, porque não tem atos imbricados, intrincados. Então, isso aí porque, repara, ele vem dessa pegada, dá a César o que é de César, né? O que faz mal ao homem não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai. E aí ele está nessa, né, de coisas que são materiais, palpáveis, sensíveis, e coisas que são imateriais. E ele está mostrando, né, ele vem para isso, a Boa Nova, que a religião ela é imaterial. Ela é praticada independente de você ter templo,
ter incenso, ter roupa, não é? Ter música. Por exemplo, ele está fundando o cristianismo e não tem nem uma casa onde se abrigar. Depois que ele morrer, vão ter as pessoas que eram simpatizantes dos cristãos e da pregação cristã, que vão emprestar suas casas, pessoas que tinham casa grande, que vão emprestar suas casas para fazerem as reuniões, né, dos núcleos cristãos, que vão ser as eclésias, né, e que nada mais é do que a própria casa da pessoa que ela emprestou para fazer reunião, né? Por enquanto, quando fará templo, são as sinagogas, que são as construções, os templos da antiga religião mosaica. E saindo do templo, disse-lhes um de seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edificações. Aí Jesus vai e fala, né? Vê essas grandes edificações, não será deixada aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então, essa figura, né, de colocar abaixo, derrubada do templo, né, é uma chamada, né? Uma das interpretações é essa, né? Primeiro que esse templo aí, né, foi construído, os templos dessa Terra Santa ali, poucos sobraram originais da época de Jesus, né? Assim, quando sobrou. O que você encontra hoje são ruínas, rudimentos. Algumas sinagogas, como uma sinagoga que tem lá em Cafarnaum, foi descoberta aí coisa de 20 anos. 20, 25 anos. Né? É ridículo de novo, né? E aí uma sinagoga importante, histórica, com os sinais, né? Foram construir um restaurante na Terra Santa, é assim, né? Porque eram muitos povos vivendo ali durante milhares de anos, então as coisas foram sendo construídas, uma em cima da outra, secava um pouquinho, acha alguma coisa. Foram construir o tal do hotel com restaurante. Aí descobriram lá os restos dessa sinagoga, obviamente tiveram que botar a construção para o lado, e tá lá, eles estão fazendo o quê? Isso é uma escavação que não é para fazer, não vai ser em meses, porque é tudo na base do pincelzinho, né? Para não danificar o sítio arqueológico. Embora no caso não era osso, não estão procurando osso, é a própria construção. Então esses templos, eles foram mudando, assim, as religiões dos invasores. Claro, o invasor, ou ele destruía tudo, nem sempre acontecia, mas ele aproveitava para usar o prédio para a religião dele, fazer uma reforminha assim. Então é o caso de várias igrejas que hoje são católicas, já foram sinagogas, já foram da Igreja Ortodoxa. Recentemente, né, teve a questão lá da Catedral de Santa Sofia, que ficou, se você for ver a história, aí a gente brasileiro, né, que tem 200 anos de história, que o Brasil foi descoberto há 500, mas durante os primeiros 300 não aconteceu nada, né? Começa a acontecer a partir de 1808, com a chegada da família real. Então, nós temos, né, mesmo 200 anos de história. Aí você olha lá a história da tal da igreja, que já foi igreja, hoje eu acho que é um museu. Aí ela já foi um templo muçulmano durante 1.200 anos, ela já foi
Não, 1200 não dá, mas... Aí depois ela foi uma igreja católica durante 800 anos, aí depois ela foi... Tá entendendo assim? Que eu tô falando o seguinte, quando você lê, você fica... Um brasileiro fica... Cala a boca da gente, né? Assim, você não tem o que falar. Se eles lá, o negócio foi 800 anos, é mais tempo do que tem o Brasil de história, foi 800 anos da... Aí quando você vai ver, você fala, então a Igreja Católica tinha razão, aí você vai ver, foi 1200 de uma outra, acho que muçulmano, coisa assim. Aí você se recolhe a sua insignificância, né? Assim, quem sou eu para dar pitaco nisso aí? E outra coisa, não teve guerra nenhuma. Passou de ser igreja, a Catedral de Santa Sofia, para ser acho que é museu. Mas assim, não teve briga, assim. Então, é justo, né? Não estou vendo ninguém reclamar nada. Nem igreja católica, nem muçulmano. Então, eu acho que... Né? Tiveram razão. Esses templos aí, todos, foram se transformando. Por que eu estou falando isso? Porque o Jesus está falando que vai ser destruído o segundo templo. Agora você vê quem é que constrói esses templos. Herodes. Então, né? Não era a melhor das pessoas para construir templo. Enfim, o primeiro já tinha sido destruído, até antes de Jesus nascer. Aí o reconstruíram, aí quando fala reconstruir, é um negócio assim, né? Décadas, que tinha que levar aquelas pedras gigantescas. É uma região que não tem pedra. Aqueles blocos de pedra, né? Vieram de outro lugar lá. Então tinha que levar os blocos de pedra, cortar certinho. Por isso que o apóstolo fala, mestre, olha que pedras, quer dizer, as pedras nem eram da região. E que edificações, aí usou essas pedras para edificar. E aí construíram e depois aí vem o Herodes, por isso falar tempo de Herodes, porque ele fez uma repaginação segundo o gosto dele, né? Sendo que ele não praticava nem judaísmo, nem muito menos cristianismo, né? Ele fez lá para ser um templo para adorar provavelmente ele mesmo. E aí Jesus dá essa dica. Aí ele vai para as profecias. Aí quando entra nas profecias, repara que o povo, em alguns lugares, fala, a profecia de final que tem, né? Do final dos tempos, né? Essa profecia, elas não são taxativas. Quando ele fala essa daqui, o povo vai ficar esperando que aconteça. Então repare, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, ele é em frente, o templo ficava lá do outro lado, mas não é em frente assim do outro lado da rua, não. Ele está sentado no Monte das Oliveiras e via-se o templo lá no outro monte, né? Tem um vale no meio. E aí ele está estando sentado no Monte das Oliveiras, de frente do templo, perguntaram-lhe em particular Pedro e Tiago, João e André. A gente não sabe por que o Marcos botou esse tipo de... Para dizer que estavam os 4 irmãos, todo mundo era pescador, né, da mesma colônia, lá ali na beira do Tiberíades, mas o Pedro é irmão do Tiago, o Pedro é irmão do André, e o João que é irmão do Tiago, mas ele botou Pedro, Tiago, João e André. Talvez eles andassem mais juntos, porque os primeiros apóstolos a serem chamados são João e André, os dois estão juntos, aí encontram Cristo, e o André depois é que vai falar com Pedro, né? Que vai ser chamado de Simão Pedro. E aí dize-nos, aí eles são os apóstolos mais chegados mesmo, né? Dize-nos quando ocorrerá isso e qual o sinal
quando tudo isso está para consumar-se. Aí Jesus chama atenção: vede que ninguém vos desvie do caminho certo. Vede, preste atenção que ninguém te desvie, vos desvie. Muitos virão apoiados sob o meu nome, dizendo que sou eu, e muitos desviarão muitos. Entende? Então, e aí começa a vir, depois todas as vezes, porém, que ouvirdes guerras e boatos de guerra, não vos assusteis. Isso deve acontecer, mas ainda não é o fim. E, pois, se levantará povo contra povo, reino contra reino, haverá terremotos em cada lugar, haverá fome. E isso é um princípio das dores do parto. E aí a gente ouve isso e dá uma olhada nas manchetes. Ai, vai todo mundo dormir desesperado hoje. Dá uma olhada nas manchetes que parece que ele está relatando nossos tempos. Mas, na realidade, quando ele está falando de transformações, de eões, vamos lembrar que isso aí está sendo dito há 2023 anos atrás, aproximadamente. Vamos lembrar que quando se está falando disso, de profecia, mas já ocorreram vários momentos desses. Então, na verdade, ele está falando de final de eon. Aí ele está falando da nossa atual passagem de eon, da transição planetária. Sim, ele está falando também. O que ele quer dizer é que todo final de eon, mas se você olhar para trás, quando que não teve guerra na Terra? Quando não teve terremoto? Quando é que não teve erupção vulcânica? Tudo bem que está mais pegadinho agora. Então, assim, fechamento de eon, sim. Estamos no fechamento de eon. Mas isso que está aqui não foi escrito exclusivamente para o nosso momento, não. Já aconteceram outros momentos aí na história da humanidade, de desgraça, Tem aquela passagem fantástica lá em Portugal, que teve um maremoto e teve um terremoto em terra. A população correu toda para o porto. Isso um pouco antes de virem para cá. E aí teve um maremoto. Aí quando a população, quem não morreu no terremoto, correu para o porto, veio a onda e pegou. E foi horrível. Eu estou rindo pelo seguinte, porque, coitados, eles não tiveram como escapar, que foi mais ou menos o que aconteceu a coisa aí foi em 2010 ou 2011, eu acho que foi 2011, tem 12 anos. A maremoto lá do outro lado do mundo, Suriname, que morreu incríveis. É porque a gente está aqui, foi todo mundo para a praia, tudo bem, mas morreram, se não me engano, 400 mil pessoas. É um número assim, absurdo, Se aí vem alguém, não, Mauro, não foram 400, foram 360, é um número absurdo, Eu lembro que eu saía de manhã, eu assinava o Globo. Aí eu saía de manhã, pegava o jornal que estava na porta e botava em cima da bancada da cozinha. E eu lia lá, estimativa de 30 mil pessoas. Eu falei, nossa, mas 30 mil? Aí no dia seguinte, assim, sobe para 40 mil. Aí foi subindo, assim, primeiro de 10 em 10 mil, depois já estava subindo de 50 em 50 mil. Que é um número, mas isso aconteceu há 10, acho que foi em 2011. Entende? Então, o ser humano, ele gosta dessas coisas apocalípticas, Só que você não pode fazer interpretações ao pé da letra, nem que está sempre sendo no seu eon. Porque, por exemplo, nesse momento aí, o Cristo fala isso, Aí o Cristo morre, uma década depois, muito menos, depois que o Cristo morreu,
daqui uns 3, 4 anos, morreu, já foi crucificado, já estava todo mundo esperando isso aí. Já estava todo mundo esperando a parousia, que é a segunda vinda do Cristo. Ali naquele livro Atos dos Apóstolos, já estava todo mundo achando que é hoje, aí dormia amanhã. Acordava no dia seguinte, é hoje. Eles viviam assim. E assim, a gente não pode viver assim. A gente tem que fazer o nosso melhor dentro do éon, porque existe o éon geral do planeta, né? Tem o éon de país, do planeta, e tem o seu. Se você fizer o seu melhor, essas turmas aqui de encarnação são individuais. Por exemplo, eu estou aqui fazendo estudo, mas eu não sei quando é que vai ser a minha metanoia. E quem está acompanhando, estudando, a pessoa de repente faz a metanoia dela amanhã. Ela não depende de mim, não depende de Aliança da Fraternidade, não depende de espiritismo. Um monte de gente que veio antes de ter espiritismo na face da Terra. Você imagina todos aqueles 6.000 anos de cultura lá, budista, taoísta, confucionista, né? Aquelas religiões sikhs lá da Índia. Muita gente já está lá no outro planeta mais avançado, já fizeram a metanoia. Vai ficar esperando a gente? Esperando o quê? Né? A gente encarna junto, família, etnia, mas é mais ou menos, né? Porque a pessoa que se destaca, ela já vai ali para ser um anjo guardião de alguém. Depois ela passa de comunidade, de etnia, de cidade, de país, e aí sim vai crescendo, né? Que quanto mais gente sob a égide da pessoa, sobre a responsabilidade da pessoa, a pessoa tem que ter uma emanação, uma psicosfera, uma emanação fluídica, né? Uma aura muito maior, né? Entenderam? Por exemplo, o Cristo responsável pelo planeta Terra, esse Cristo que a gente conheceu, Jesus, a aura dele assambarca a Terra. Ele fala, eu estou aqui desde que criaram a humanidade, aí, vocês. Ele está lá assistindo. E aí, muitos virão, aí tem todas essas coisas. Mas se você pegar lá o Apocalipse de João, você imagina, tem um livro inteiro, né? Apocalipse de João, capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, né? E sua cauda levou após de si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, ele tragasse seu filho. Então, né? Repara, essa descrição, ela não é uma coisa como não aconteceu, supostamente, esse é o último livro da Bíblia, né? Mas assim, tá todo mundo esperando o Cristo, que chama parousia, né? E aí, como é que você agora? É para a próxima passagem de ciclo? Entendeu? Então a gente não pode viver a reboque disso. Isso daqui, livro do Apocalipse, é para passagem de expiação e prova para mundos de regeneração, ou é de passagem da regeneração para mundos felizes? Entende? Então a gente tem que aplicar isso no nosso éon.
né? O Apocalipse é o Apocalipse de cada um. Lembrando das pessoas que têm essa fixação com Apocalipses. Vamos lembrar que a profecia de Nostradamus, a 1000 chegarás, a 2000 não passarás. A gente está em 2023. Não é? E não, o calendário maia vai tudo terminar em 2012. Eu lembro de gente fazendo palestra sobre o fim do mundo em 2012, o calendário maia. 2012, ano que vem é 2024, é o dobro dos 12 que estava. Entende? Então, assim, a gente não tem que se guiar pensando num fim do mundo. Por mais que a gente tenha uma guerra aí rolando na nossa cabeça. Mas vamos rezar para que as coisas se resolvam e jogar uma energia boa para que possa se resolver da melhor maneira possível, né? E fazer a nossa parte em relação a nós mesmos, ao nosso éon, a nossa transição planetária, transição espiritual, que não precisa ser exatamente no ano que vem ou daqui a 10 anos. Você pode fazer, esteja à vontade para fazer agora. E preste atenção, a parousia, a segunda vinda do Cristo, é dentro de nós. Então, cuida que o Cristo venha aí dentro de você o mais breve possível. Vamos todos, então, agora passar para o nosso maravilhoso passe fluídico terápico. Podemos, se não esqueceu, dar uma pausa aí, bota lá o copo com água, a garrafa com água, senta-se confortavelmente e aí depois vamos ouvir esses mantras e fazer a conexão com os nossos guias e protetores espirituais para realizarem esse passe fluídico terápico. Como? Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes, amigos e proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância
e disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, individuais e de família, queremos agradecer aos pés do Mestre por mais essa oportunidade, por termos tido nossos lares físicos e espirituais visitados, sanitizados, com o álcool 70 espiritual e também reharmonizados e reenergizados. Que todas as energias que não foram passíveis de serem transmutadas possam ter sido encaminhadas para os seus respectivos lugares de destino. Rogamos ainda, Senhor, a presença de todos os nossos queridos amigos espirituais, esses guardiões individuais e de família, que eles possam estar presentes conosco, agora, hoje e sempre, que nós possamos, Senhor, ter uma semana maravilhosa e abençoada, contando com a presença onipresente, a presença constante dessa proteção, desse amparo, dessa inspiração e desse guia. Pedimos a energização dessa humanidade encarnada e desencarnada, por a saúde dessa humanidade, pela transição planetária e para que todos esses líderes mundiais possam ser envolvidos e protegidos e inspirados no caminho correto, para que eles possam tomar as decisões mais acertadas em relação a eles mesmos e à humanidade, essa humanidade terrena. Senhor Jesus, dá-nos a oportunidade de fazermos 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas demandas e os nossos pedidos. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da aliança, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Tenhamos todos uma excelente semana.